Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar então nosso Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec com a leitura. O título é Guarda a Paciência. Por que necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediatamente, gasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor nos que requisita? Descansará o delinquente antes de justa reparação a falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á aos planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a cena de luta, mas reconheceste preso no círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas se encarceram nas grades contingentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa, cada hora, na circunstância que nos cerca. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho híbrido aqui do Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário da Gaivota. Primeiramente, nós vamos louvar e agradecer a Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Louvar e agradecer pela oportunidade reencarnatória que temos de estarmos aqui juntos, aprendendo à luz da doutrina espírita os conhecimentos do Evangelho. E nesse momento, nós vamos fechar nossos olhos e nos conectar com essa espiritualidade maravilhosa. Senhor, agradecemos pelo dom da nossa vida, pelo lar que temos, pela família corporal e a família espiritual que nos acompanham. E só temos a agradecer, Pai amado, por tantas oportunidades, tanta ajuda que recebemos. E nesse momento fazemos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E por caridade, Senhor, não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. E hoje, então, vamos à leitura do Evangelho, capítulo 8, o item 13 a 17, que fala sobre o escândalo. Escândalo é todo procedimento contra a moral
é tudo que leva o homem à queda. O mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, etc. No sentido evangélico, não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para com outro, com ou sem repercussão. Sendo a Terra habitada por criaturas imperfeitas, é natural e consequente que destas se esperem atos maldosos. Entretanto, esta é uma condição passageira e a Terra será no futuro um mundo ditoso. Árvores más só maus frutos dão. Dizendo ser preciso haver escândalo, Jesus deixou implícito o que mesmo é obrigatório? Uma pergunta, né? Não. Sendo ele decorrente da imperfeição dos homens, na medida em que estes se esclarecem, seus atos tendem a se ajustar à lei de Deus. Então, à medida que o homem vai progredindo, vai entendendo, ele vai vivenciando as leis divinas, né? Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticar. Havendo o homem que expiar seus erros do passado, necessário se torna que ele esteja em contato com aqueles mesmos vícios causadores de sua queda, a fim de ser punido e para que tenha a oportunidade de se regenerar. Então, aqui eu estava lembrando que como é que eu vou vencer um vício se eu não tenho o trabalho? E aí eu estava lembrando, para um exemplo, o fumante. Se ele não tiver condições, ou não tiver contato com o cigarro, ele não vai saber se ele venceu o vício, né? Agora, se ele tiver o cigarro ali e não pegar e não fumar, ele está vencendo. Então, por isso que Jesus falava em parábolas que não era assim ao pé da letra, mas para que a gente, então, com a nossa evolução, com as nossas compreensões, vamos entendendo realmente o que Jesus queria dizer. Então, o contato com o vício, agora a Sandra fez o Pai Nosso e pediu que livrai-nos das tentações, né? Mas por quê? Porque a tentação é grande em cada um de nós. Não é sempre pela mesma coisa, mas é. E por que ela é forte em nós? Justamente porque a gente precisa vencer nós mesmos. Aí é vencer os vícios. A reparação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. Em respeito ao nosso livre-arbítrio, ele sabe que pelo sofrimento resultante de seus maus atos, a criatura se cansará e voltará ao caminho do bem. Então, quando a gente educa o filho, né? Não deixa sair, não deixa isso. Quando são criança, a gente às vezes tem que até dar uma palmadinha, né? Mas por quê? Porque a gente quer mal ele? Não. É para que ele possa tomar consciência, tomar jeito, entender a situação. Então, por isso também Deus permite que nós passamos pelo sofrimento, para que nós possamos entender a necessidade da nossa transformação. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhas. O mal só existe na Terra devido às nossas imperfeições. Deixará de existir, porém, quando todos nós melhoramos,
ou pelo expurgo para mundos inferiores daqueles que se mantiverem refratários ao Evangelho. O processo normal da evolução é através do amor. O sofrimento é apenas um recurso temporário, decorrente de mau proceder dos homens. Então, o sofrimento ele só vai ter se eu necessitar. Nós vamos evoluir, isso é fato, pelo amor ou pela dor. As escolhas, por isso nós temos o livre-arbítrio e as escolhas são nossas. Sob o influxo da lei de causa e efeito, sofrerá ele o que houver feito sofrer ao próximo. Contudo, a sua resignação diante do sofrimento tornará este mais ameno e suportável. Aquele que causa escândalo serve de instrumento à providência divina, para esta aplicar corretivos àqueles que erraram no passado. Contudo, nem por isso o escândalo de hoje ficará impune. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Né? Será que Jesus quis dizer isso mesmo? Sem desconsiderarmos que a nossa mão pode efetivamente ser objeto de escândalo, estrangulamento, usando armas contra alguém, escrevendo algo pernicioso e outras coisas, devemos, das palavras de Jesus, entender que é necessário cada criatura eliminar de si tudo que possa ser objeto de escândalo, sentimento de ódio ou rancor, desejo de vingança, complexo de superioridade e outras coisas mais. Então, Jesus não quis dizer que nós temos que cortar a mão, mas ele quis dizer que é melhor eu não ter do que ter e fazer as coisas erradas. Então, para que a gente não, ontem na palestra, né, para que a gente não sofra coisa pior. Então, assim, ele foi tão, porque era da época, essa coisa toda. Mas, na verdade, Jesus quis dizer que nós devemos de não fazer o mal, de tirar de nós o ódio, o desejo de vingança, essa coisa toda, né? Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que aprenda o sentido alegórico de suas palavras. Então, chegou o momento em que nós vamos rogar as graças, pedir bênçãos para nós. Nesse momento, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa, esses espíritos benfazejos que venham nos auxiliar na direção e na condução da nossa vida, para que tenhamos paz, harmonia, saúde, esperança para seguirmos em frente. Pedimos que a luz do Mestre Jesus ampare a todos aqueles necessitados. Nesse passe coletivo que está sendo oportunizado a todos que necessitam, será dado as energias que cada um deve receber por seu mérito, por seu esforço. Esse Mestre querido que nos auxilia, que nos provê a todas as necessidades, porque nos conhece o nosso coração. E a Ele somos gratos por tanto amor. Mestre Jesus, percorra aqueles hospitais que estão sedentos de amor, aqueles irmãos necessitados das guerras, de tanta violência, de tanto ódio. Que o Senhor leve a sua misericórdia a todos nós. E nesse momento nós fazemos a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor,
não os deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Também aproveitando a oportunidade de convidarmos para amanhã estarmos juntos em mais um Evangelho aqui do Centro Espírita Allan Kardec, dessa vez virtual. Muito obrigada a todos, uma boa noite e vamos na paz do Senhor.